Olá, bom dia! Você está achando que tem problemas na sua TV? Calma, não é nada disso e nem a sua visão. É desse jeito que muita gente enxerga após os 40 anos e este é o assunto do Viva Mais de hoje. Aliás, antes de começar, produção, por favor, me dá meu óculos. Muito obrigada. Agora eu tô enxergando melhor. Você que fez 40 anos, de repente, percebeu que estava tudo embaçado, uma bula de remédio já não dá mais para ler? Então, a gente vai conversar agora com um especialista para saber o que acontece com a nossa visão depois dos 40 anos. Acompanha aí. Quando Sheila fez 40 anos, de repente percebeu que a visão já não era mais a mesma. Foi automático. Quando eu fiz os 40, já comecei a afastar meu celular do campo de visão. E foi progredindo e agora tá péssimo. Por via das dúvidas, ela buscou o oftalmologista, fez exames, incluindo a tomografia, para garantir uma avaliação completa. Óculos, na verdade, é uma necessidade, mas não uma obrigação, foi isso que ele disse. Que fica a meu critério. A questão é que eu vou parar de enxergar, não vai me atrapalhar em nada corriqueiro, a cozinhar, essas coisas, mas para leitura, força muito, mas só isso, vida normal. E para entender melhor o que acontece com a nossa visão após os 40 anos, eu já estou aqui com o Dr. César Ronaldo, que é cirurgião do Hospital de Olhos. Dr. César Ronaldo Filho, né? Dr. César, e o que acontece com a nossa visão após os 40 anos, né? Tem um envelhecimento que vai acontecendo naturalmente? Explica pra gente. Todo mundo que já chegou aos 40 anos começa a perceber algumas diferenças na visão. Então, o braço fica mais curto, tem dificuldade para ler de perto, ou quem tinha um grau já estável há muitos anos, depois dos 40, 45, vê que esse grau começa a mudar, tem que ajustar o óculos, ou alguma dificuldade visual à noite. Então, são mudanças que o olho começa a passar. Basicamente, isso acontece porque algumas partes do olho iniciam um processo de envelhecimento. E aí a gente pode dividir em duas partes, tá? A primeira parte é a parte de superfície ocular, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, que é o ressecamento do olho. Então hoje a maneira que nós usamos o olho mudou muito. O tempo de exposição às telas aumentou muito nas pessoas e é uma coisa que eu acho que nós não vamos conseguir nos livrar disso. Então a gente tem que se adaptar, né? Então a gente vê hoje queixas de olho seco, já tem a síndrome do uso do computador, né? Que o olho arde, queima no final do dia, embaça um pouquinho. Isso tudo está relacionado com a parte de lubrificação e exposição do olho. E a outra parte é a presbiopia, a famosa vista cansada, que é como quando uma das lentes do olho inicia um processo de envelhecimento. Então, dentro do olho, quando a gente pega um olhinho, isso aqui é o olho da gente, a gente só vê a partezinha da frente, mas aqui na frente a gente tem uma lente chamada córnea, que a lente fica na frente do olho da gente. Essa lente, depois de uma certa idade, ela não muda mais. A gente tem o outro aqui que dá para mostrar um pouquinho também, né? Que dá para tirar. Essa lente da frente, ela não muda mais. E dentro do olho nós temos uma segunda lente, que é o cristalino. Essas duas lentes juntas, elas vão dar o foco do olho, tá? O cristalino, que é a lente interna, ela tem a capacidade de contrair e relaxar. E ela faz o ajuste fino do foco. Então a gente consegue focalizar para perto, focalizar para longe. Depois dos 40 anos, a gente vai perdendo essa capacidade, porque a lente ela vai envelhecendo, ela vai enrijecendo, ficando mais dura. Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente não consegue mais ver para perto. Quem tem miopia consegue compensar um pouquinho ainda, mas a gente perde a capacidade de mudar o foco do olho para perto e para longe. Então, presbiopia é uma condição que todas as pessoas vão ter depois de uma certa idade. Sim. Tá? Isso vai trazer algumas dificuldades, mas é um tratamento, para quem não liga de usar óculos, é um tratamento que você consegue corrigir facilmente com óculos. O que a gente tem percebido hoje é que as pessoas não querem usar mais óculos. Pois é, existe um tratamento hoje, porque antigamente a gente ouvia falar que para perto era difícil uma lente de contato ou cirurgia, tudo era mais para miopia, né, para quem tem problema de enxergar de longe, o astigmatismo, mas hoje já temos, né, tecnologia, já temos técnicas para Hoje tratamento. nós já temos
várias técnicas que a gente pode usar para a presbiopia, combinado também com a miopia, com a hipermetropia, com o astigmatismo. Basicamente, o que o médico vai fazer, ele vai mexer em uma das duas lentes do olho. Ou ele vai mexer na córnea, que é a lente da frente, ou ele vai trocar o cristalino, que é a lente interna. Então, via de regra, quando o paciente já tem um cristalino com muitas alterações, ou um início de catarata, ou uma catarata, ou um cristalino já doente, a gente opta por trocar o cristalino e implantar uma lente intraocular. E essa lente ela pode ter grau só para longe, grau para perto e para longe, grau para perto, longe, astigmatismo, ou grau para perto, intermediário, longe, ou seja, é uma lente feita sob medida para o paciente para compensar todas essas diferenças de grau que ele não consegue compensar. Tem um momento certo para isso, né? Tem um momento certo para isso. Porque as pessoas também têm pressa, né? De enxergar melhor, de não usar o óculos, mas existe uma hora certa que o médico vai avaliar. Sim, tem uma hora certa. A outra opção que a gente tem quando o paciente não tem uma alteração de cristalino é mexer na córnea. Então, ao invés de você mudar a lente interna do olho, você faz um tratamento de superfície que a gente fala. Então, imagina uma lente de um óculos, quanto mais grossa a lente, mais grau ela tem. Então, se você quer tirar grau dessa lente, você vai afinar essa lente. Então, na cirurgia só com laser, o laser vai trabalhar na superfície da córnea e vai afinar essa lente. Afinando um pouquinho, eu vou tirar o grau do paciente. Quem é hipermétrope, a gente vai afinar um pouquinho mais na periferia. Quem é míope, a gente afina mais no centro. Quem tem astigmatismo, você vai afinar um pouquinho mais de uma parte que da outra, mas é isso que a gente vai fazer. E tem uma fase correta também para fazer ou já é possível fazer um pouquinho antes? Sim, você já pode operar um pouquinho antes. Agora, vamos supor, um paciente que já tem um cristalino alterado. Não tem muito sentido você corrigir a córnea, porque você vai corrigir a lente de fora, que é uma lente que praticamente não muda à medida que a gente vai envelhecendo, enquanto a lente de dentro, ela está crescendo e ela está mudando. Então, quando o paciente já tem um cristalino alterado, a gente vai optar por trocar o cristalino por uma outra lente, né? Eu brinco que isso tem muito mais de engenharia do que medicina. Então, tem uma série de medidas que você tem que fazer no olho, a espessura corneana, porque se o paciente também tiver uma córnea muito fina, a gente imagina como um telhado. Se você tira a viga de um telhado, esse telhado cai, ou ele vai ficar instável. Então, se o paciente já tem uma córnea muito fina, ele não é um bom candidato para a cirurgia de superfície, porque eu vou afinar mais ainda, eu posso criar uma instabilidade e criar um problema lá na frente. Então, assim, as cirurgias oftalmológicas hoje, elas são extremamente seguras, desde que se respeitem alguns limites de indicação, né? Isso aí. Tá? Agora, doutor César, prevenção. Não existe muito uma prevenção, porque todos nós vamos ter esse envelhecimento da visão, né? Mas existem alguns pontos aí que a gente pode melhorar ou até atrasar um pouco esse envelhecimento, como, por exemplo, o uso das telas, do computador pode ser melhorado. Tem alguma dica que o senhor falou lá no início, a gente usa muito, mas tem alguma dica aí após o uso, durante o dia ou intervalos? Como que a gente pode cuidar em relação a isso? Essa é uma pergunta muito boa e muito importante também, porque a gente vê as pessoas muito preocupadas com isso aí. Sim, a gente tem como tentar atrasar um pouquinho isso. E o olho, ele é muito sensível aos raios de luz. E os raios de luz, tem os raios visíveis, mas tem os raios invisíveis. Ultravioleta, infravermelho. As pessoas que são expostas longamente aos raios, principalmente os ultravioletas, elas vão ter um envelhecimento precoce dessas estruturas do olho. Então, assim, longo tempo de exposição ao sol, sem óculos de proteção, essas pessoas vão ter uma tendência a ter uma presbiopia um pouco mais cedo e até uma catarata um pouco mais cedo também. Então, eu falo para os meus pacientes o seguinte: da mesma maneira que você usa um filtro solar na pele para proteger a pele dos raios ultravioleta, a gente deve usar um óculos escuro. Sim. O óculos escuro está para o olho como o filtro solar está para a pele. Então, um país tropical como o nosso, com alta incidência de ultravioleta, é fundamental que toda vez que a gente sai ao sol, a gente tenha uma proteção para o olho, para evitar justamente esse envelhecimento. Outra prevenção seria o uso de lubrificantes oculares, né? Essa questão do tempo de exposição à tela, para a gente também tomar cuidado com isso. Mas a questão do olho seco, ele não vai causar uma sequela irreversível como um envelhecimento por conta do ultravioleta. O ultravioleta, hoje, se eu tivesse que dar um conselho assim para paciente jovem, use sempre óculos escuro e consulte sempre o seu oftalmologista. As outras prevenções são as que a gente já sabe,
que é o glaucoma, né, as alterações de retina, mas isso numa consulta anual com oftalmologista, Sim. uma consulta simples, tá? Não estou nem falando exames sofisticados, não, uma consulta onde você vai medir o grau do olho, medir a qualidade da visão, medir a pressão do olho e fazer um exame de fundo de olho. Com essa consulta você já consegue ver uma gama enorme de doenças que tendem a aparecer após os 40 anos. Então, assim, uma consulta básica de oftalmologia e usar um óculos escuro já vai trazer vai prevenir muito problema. Então, como qualquer outra parte do nosso organismo, a gente tem que fazer as consultas, né, periódicas, cuidar em relação aos olhos. E agora a gente vai mostrar sobre os outros problemas após os 40 anos, que vêm do envelhecimento da visão, mas que não são esses, né, como a presbiopia. Então, acompanha aí. Nosso olhar para os avanços tecnológicos na área da oftalmologia mostra como a ciência está mudando vidas. A cirurgia de catarata é uma das mais realizadas no mundo, agora mais segura e eficiente do que nunca. A doença, que é a causa mais comum de cegueira em pessoas com mais de 40 anos, pode chegar com o envelhecimento natural do olho, mas também pode ser desencadeada por traumas oculares, uso de alguns medicamentos ou doenças como diabetes. O procedimento que acompanhamos consiste em destruir a catarata, aspirar os resíduos e implantar uma lente no olho, o que refaz a visão. Essa lente substitui a nossa lente natural, o cristalino. É semelhante à que mostramos na entrevista com o Dr. César Ronaldo, extremamente pequena, permitindo uma colocação rápida e precisa. Incrivelmente, tudo isso é realizado com apenas um colírio anestésico, sem necessidade de anestesia geral ou local, garantindo maior conforto ao paciente. Aqui, 4 minutos de cirurgia e agora o médico já vai para o outro paciente que também vai ganhar uma visão nova. Dona Geni, 4 minutos de cirurgia e a senhora está aqui, parece que nada aconteceu, né? É isso mesmo, nada parece que aconteceu. E o que a senhora tinha, como que era a visão antes? Olha, eu estava usando óculos de 3 graus para perto e 1 para longe. Então, toda hora tirava, colocava óculos? Tirava e colocava, então, e tentava não usar, porque eu tinha rejeição seríssima. Mas para dirigir à noite, eu senti uma dificuldade maior. E parece que com óculos eu senti que piorava. E foi onde ele explicou, está na hora de fazer a catarata. E agora só boas expectativas, só usar esses olhos aí claros. Isso aí. Não, mas é muito bom, gente. Recomendo mesmo, vale a pena. E eles dão a liberdade. Eu posso estar amanhã assistindo a televisão, vendo o meu celular. Eu não posso me abaixar, entendeu? Assim, coisa e tal. Mas posso estar lendo, não tô presa a nada. Então a melhor coisa foi fazer essa cirurgia? Com certeza, com certeza. Meu óculos zerinho lá, que eu paguei caro, vou ver o que eu faço com ele lá. Ai, mas que bom, né? Muito bom, muito bom. Sair do óculos é muito bom, né? Poucos minutos após o procedimento, Dona Geni já estava pronta para sair, sem incômodo e ansiosa por um mundo em alta definição. Ela já havia operado um olho na semana anterior e agora, com a cirurgia do outro olho, a visão deve melhorar consideravelmente. E a melhor notícia, Dona Geni não vai mais precisar de óculos. E no próximo bloco você vai ver, a saúde ocular é um cuidado constante. Desde a infância, é importante fazer exames regulares para detectar problemas precocemente. O Viva Mais volta já!